Então, nós vamos nos esforçar, irmãos, para nós termos o cuidado de, durante a pregação, evitarmos movimento, né? Termos intencionalidade, então, de que durante o culto nós estejamos realmente entendendo o caráter da pregação. Vamos ter esse cuidado. 2 de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, irmãos, o qual dirá assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, mais um momento, uma breve palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graças, te louvamos e te bendizemos, Senhor. O Senhor seja sempre exaltado, o teu nome seja bendito para sempre, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja amado, que, ó Pai eterno, o Senhor seja engrandecido com culto, com ações de graças, com orações. Ó Pai eterno, por causa da tua obra graciosa, que o Senhor está aperfeiçoando sobre todo o seu povo, aqueles que são teus, Senhor, embora poucos neste mundo. Nós te louvamos porque a tua obra é verdadeira, é fiel, é santa, Senhor. E nós humildemente clamamos a ti, Senhor, nesta manhã. Firma os nossos passos na tua palavra, Senhor. E não permitas que iniquidade alguma domine o nosso coração, Senhor. Dá-nos que nós estejamos sendo aperfeiçoados, santificados, ó Pai eterno, e que o chamado do Evangelho também se faça àqueles que não te conhecem, Senhor, não têm um coração vivificado, Senhor. Só tu podes operar esta grandiosa obra, Senhor. Vem edificar-nos nesta manhã, ó Pai eterno, pela tua preciosa graça, opera em nossas mentes e corações. Só o Senhor é suficiente para estas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós podemos sentar-se. Meus irmãos, por favor, deixem suas Bíblias abertas eu orientaria os irmãos depois a pegarem uma cópia da exposição. A primeira parte dessa exposição está na forma de cópia, tá? Não está também na pregação, porque o irmão Lucas não estava aqui no domingo passado pela manhã, então não foi gravado. Só vai ser gravado a forma de vídeo da segunda parte de hoje. Então eu queria convidar os irmãos a deixarem suas Bíblias abertas, porque nós estamos analisando o cerne da exortação principal do apóstolo Pedro, que começa no meio da carta, no capítulo 2. O capítulo 1 foi todo preparatório. Então o capítulo 2 inicia com um confronto, um seríssimo confronto no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, ao final da sua vida, na sua última carta à igreja, avisa e exorta o problema, né, a gravidade do problema que ela está passando e ela virá passar. Isso serve para as igrejas, não só da Ásia, mas como estamos vendo na situação hoje tão terrível de conflitos com heresias e falsos ensinos, para os nossos dias. Então, a primeira coisa que nós nos prendemos nesse início, nesse introito aqui, foi exatamente, meus irmãos, a questão do perfil. Há um perfil traçado aqui. Nós não encontraremos isto aqui em nenhum outro lugar. O perfil do falso mestre. Nós não temos um perfil psicológico aqui. Nós também não temos
como as biografias dos nossos dias, em que uma pessoa faz coisas horríveis no início e depois ela alcança um sucesso e todos esquecem. Nós temos aqui a origem de um problema muito grave que se dá entre, né, o povo da aliança. Então, eu quero lembrar os 3 pontos principais aqui desse perfil que nós vimos no domingo passado. O discernimento do Espírito Santo a este apóstolo nos instrui que os falsos profetas e os falsos mestres nascem dentro do contexto do povo da aliança. Eles nasceram no contexto do Antigo Testamento, quando Deus separa os seus eleitos, e eles surgem no contexto da igreja, quando Deus está chamando por meio do Evangelho, meus irmãos. Então, nós vimos que não se trata simplesmente de um fenômeno religioso. Não é um mero fenômeno religioso que nós temos aqui. Um mero fenômeno psicológico, não. É um mal intencional que surge dentro, no meio do povo da aliança. O segundo elemento que nós vimos é que eles não são enviados por Deus, e a origem do seu ensino provém exatamente da sua apostasia. Eles passam por todo um processo de endurecimento dentro da própria religião. E depois esse processo de endurecimento, meus irmãos, como um mal que não foi inoculado neles, acaba por gerar e produzir o próprio ensino deles. Como o apóstolo Pedro bem colocou, veja no versículo 1. Eles introduzem um ensino, uma heresia destruidora, porque eles chegaram a passar por um processo de apostasia. Eles negaram Cristo como soberano. Quando os irmãos veem a palavra resgatou aqui, é porque eles estavam nas igrejas, eles professaram a Cristo, eles professaram o batismo, foram pessoas batizadas, professavam o Evangelho, serviam a Deus nas igrejas, aparentemente, meus irmãos. Então, esse processo de endurecimento é um processo real neles, né, que formula o próprio ensino que eles vão produzir com as suas próprias reflexões, meditações. O terceiro elemento aqui, meus irmãos, do perfil, é que eles trazem consigo heresias destruidoras. E a palavra introduzir aqui, eles introduzem dissimuladamente, né? No original grego, o verbo está junto com o adjetivo. Ao mesmo tempo que uma pessoa faz, está fazendo de uma tal forma. Que forma é esta? Nós vimos o sentido da palavra introduzir aqui. Eles introduzem algo que eles trazem junto de si. A sua natureza má e pecaminosa em relação ao seu falso ensino. Mas essas heresias são destruidoras. O que significa o quê? Significa o quê? Que elas são e promovem o endurecimento e a rejeição do Evangelho. Assim como ocorreu no caso deles mesmos. Elas são destruidoras porque elas levam uma pessoa a rejeitar a verdade e a se tornarem, como eles, apóstatas. Elas levam a apostasia, o pecado sem perdão, a negação do Evangelho, meus irmãos. E agora a missão desses homens é uma missão diabólica: desencaminhar o maior número possível de pessoas que professam a fé cristã. E se eles não puderem fazer isso dentro de uma igreja, meus irmãos, de uma forma obscura ou clara, eles farão isso fora, conduzindo outras pessoas ao desvio, ao falso ensino. Meus irmãos, nós não seríamos capazes de entender estas coisas, nem discerni-las, sem a doutrina da inspiração das Escrituras. Essa é a grandiosidade desse pequeno resumo do perfil, dos ensinos e das consequências em relação aos falsos mestres. O que Pedro faz aqui no capítulo 2, versos de 1 a 3? Ele desenvolve um perfil, uma forma de resumo. Depois ele vai esclarecendo esses pontos, meus irmãos. As Escrituras não nos dissuadem apenas que a sociedade é contrária a Deus, que a sociedade, a sua natureza em si é contrária a Deus, está em rebelião contra Deus. Eu creio que hoje praticamente todos os que estão numa igreja sabem disso, no mínimo da pregação do Evangelho.
1 de João, capítulo 5, verso 19, o apóstolo João, vivendo um problema muito sério com relação ao falso ensino, ele chegou a dizer: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Os irmãos muito cristãos sabem disso que é um contraste entre as pessoas que pertencem a Deus, que professam a fé cristã, e as pessoas que não professam, que estão fora do seu reino. Quando João usou a palavra jaz aqui, jaz tem o sentido de passividade. Elas estão nos braços de Satanás, as pessoas sem Cristo, adormecidas, entorpecidas, elas estão dormindo como uma criança está sendo embalada, né, pela mãe. As pessoas sem Cristo estão vivendo nesta condição, elas estão adormecidas e passivas na mão e no poder do diabo. Mas sabemos disto. Contudo, o grande elemento de estrago que estes apóstolos do Novo Testamento estão dando aqui, meus irmãos, esse perigo é de que há personagens criados, oriundos da própria ação do diabo, dentro da esfera da religião cristã. Não é um perigo fora da igreja, é um perigo dentro da igreja. Somente essa descrição já é um fator primordial, meus irmãos, que eles são mais perigosos do que as tentações abertas, são mais perigosos do que tentações claras, óbvias, que nós recebemos fora do âmbito da religião. Meus irmãos, o perigo maior é o diabo nos oferecer algo dentro da religião, não fora da religião. O perigo maior é o mal acobertado, é o mal travestido de bem, é o mal na forma de uma igreja, é o mal na forma de práticas religiosas sem discernimento. Por que nós estamos fazendo isso? O perigo real é quando determinados comportamentos começam a ser tolerados dentro da igreja, tolerados dentro da família cristã. Quando começa a surgir uma abertura que todos gostam e todos começam a viver desta forma, meus irmãos, sendo assim, o apóstolo então passa a descrever agora não só o perfil, mas preste atenção nas suas Bíblias, que ele descreve também, meus irmãos, uma forma de ensino e as consequências disto na vida deles e de quem os acompanha. Eu quero considerar com os irmãos o verso 2. Vejam por favor ali a forma do falso ensino. A forma do falso ensino, Pedro afirmará: muitos seguirão suas práticas libertinas. Nós não tratamos disso domingo passado, vimos apenas o perfil. Eu quero mostrar agora os aspectos da forma desse ensino. A qual ensino Pedro tem em mente aqui? E além disso, vocês estão vendo a terrível expressão desse texto: muitos seguirão suas práticas. São muitos dentro da igreja, entendam bem, são muitos que se afastarão da igreja. Por que muitos, nessa terrível expressão? Por que se tornou algo tão atraente? Então, dentro da própria religião cristã, no tempo de Pedro, na Ásia Menor, havia pessoas que afirmavam que pertenciam a Cristo, homens e mulheres, mas de repente eles começaram a aceitar o ensino de que Cristo está demorando, Cristo não retornará, que isso foi um engodo dos apóstolos, Pedro ainda estava vivo, que isso não é um ensino do Antigo Testamento, que as profecias do Antigo Testamento eram para aquela época e muitas não se cumpriram, então também os profetas não são seguros, não são base para a fé. Eles começaram de acordo com a segunda carta de Pedro, a terem um comportamento aberto, mais aberto por causa destas coisas. Então não haveria julgamento final.
Eu pergunto com os irmãos, por que há ensinos que são tão atraentes? Eu não digo atraentes para pessoas que estão fora da igreja, que estão mortas espiritualmente, mas por que há ensino para pessoas dentro da igreja, né, que ouviram durante anos, receberam treinamento, ensino, orientações, exortações, mas não prezaram a sã doutrina? Meus irmãos, porque dentro da igreja mesma, os falsos mestres introduzem um tipo de ensino que produz frouxidão moral. Frouxidão moral. Olhem como Pedro fala isso. Muitos congregados e membros passarão a seguir um ensino cuja frouxidão moral resulta em obras licenciosas. Eu quero que os irmãos entendam aqui a palavra, essa expressão, práticas libertinas. Primeiro que no grego está no plural, então também em português aqui está no plural, porque a ideia é de práticas que as pessoas começaram a ver dentro da igreja, e elas começaram a aceitar essas práticas, e essas práticas eram específicas em relação àqueles falsos mestres na segunda carta de Pedro, que não criam mais na volta de Cristo. Então, meus irmãos, é exatamente, eu me arrisco a dizer aqui, numa interpretação desse texto, vejam no verso 2, que esse é o ponto forte da expressão do falso ensino. É aqui que os falsos mestres são muito mais atraentes do que qualquer outro pregador bíblico. Qualquer pregador bíblico. Eles são mais atraentes a pessoas envolvidas com a igreja, com um determinado grupo religioso, porque eles retiram gradativamente a conformidade com a lei de Deus. Gradativamente. Na vida dos membros e na vida dos congregados. Gradativamente. Há igrejas que a retirada da sã doutrina é uma coisa quase imperceptível. Há pessoas que dizem, eu preciso fazer isso, né? Precisamos mudar para isto, precisamos mudar para aquilo outro. É algo quase que imperceptível, um processo, mas o processo é real. Alguma coisa está sendo alterada. E Pedro usa isso na forma de plural para dizer que essas práticas ocorrem e elas começam a se tornar frouxas. É a frouxidão no ensino que permite o livre acesso a práticas de pessoas que religiosas não tinham costume de aceitar. Meus irmãos, a palavra de Pedro aqui, volto novamente aqui, está no plural. No original grego é aselgeias. Aselgeias significa que determinadas práticas começaram a se mostrar na vida da igreja. Então, e rapidamente pessoas abraçaram isto. É um tipo tão terrível de desvio, quase que imperceptível. Que eu vou me arriscar usando aqui, eu acho que um dos melhores exemplos para ilustrar isto seria a metáfora, a ilustração do grande teólogo suíço Emil Brunner. Emil Brunner é um teólogo reformado suíço, que ele falou uma coisa extraordinária sobre esse assunto. Ele disse que a degradação moral na vida de uma igreja é todo um processo. Ele usou 3 gerações. Primeiro vem a geração do avô. O avô estava na igreja, o avô era crente, fiel, com base na doutrina e tinha uma vida moral. Depois, o avô morre, a próxima geração do filho dele, na geração do filho, o filho já abandona a sã doutrina. Abandonou a sã doutrina, vai ficar apenas, mas ele fica com alguns aspectos do exemplo moral do pai. O que vai acontecer então é que depois vem a geração do neto. O neto não vai mais para a igreja, frequenta algumas vezes a igreja. O neto não crê mais nem na doutrina e a última coisa que ele retira era o exemplo moral. Meus irmãos. E quem que está empurrando isto?
Quem está empurrando isso, meus irmãos, é a frouxidão no ensino dentro da igreja. É a frouxidão no ensino da doutrina dentro de casa, dentro da família, dentro da liderança. Então, os falsos mestres são, meus irmãos, experts em promover isso. Vão promovendo. Mas nós temos que responder uma questão chave aqui ainda. Assim como nós aprendemos a discernir o perfil do falso mestre, também não é coisa fácil discernir aqui o ensino dele. Qual é a questão chave? Qual é a base de tudo isto? Se uma pessoa não mais está ensinando as Escrituras da forma que ela deveria na igreja, qual é a base de tudo isto? Por que esses muitos? Ainda não justificamos plenamente a resposta. Por que estes muitos, na surpreendente expressão do verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas? Por que esses muitos que estavam ouvindo tanto o ensino, de repente, a coisa mais fácil que acontece com eles é um viver mais aberto. Promover um viver mais aberto. Meus irmãos, a resposta é que o falso ensino torna a vida mais fácil. O falso ensino torna a vida mais fácil. O falso ensino sempre nos diz que nós podemos fazer o que a Bíblia ensina que nós nunca deveríamos ter feito. Aquilo que a Bíblia condena como pecador e pecaminoso, o falso profeta diz que não é bem dessa forma. Deus não quer isso. Deus não quer um crente sisudo, um crente firmado, um crente leitor das Escrituras todo o tempo, um crente que guarda o dia do Senhor, um crente que zela pela santidade, um crente que paga o preço de lutar contra o pecado. Não. Então, meus irmãos, há homens e mulheres nas igrejas que são apenas religiosos nas aparências. São apenas religiosos. Muitas vezes não são pessoas firmadas, são pessoas apenas que ouvem pregações, ouvem ensinos. Eles ouvem a sã doutrina muitas vezes, mas apenas ouvem. Eles ouvem algo sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, mas eles nunca tiveram consenso. Eles nunca tiveram consenso em relação a estas coisas. Eles nunca tiveram aceitação, eles sempre tiveram dúvidas quanto a isto. Claro, eles não chegavam para o professor da escola bíblica dominical, eles não chegavam para o pastor, e às vezes é um pastor, às vezes é um líder, ele não vai dizer isso claramente para a igreja, mas não houve consenso, não aceitavam. E logo ao término dos cultos, ouvia-se pregações, exposições, doutrinas, ensinos, classes dominicais, mas de repente, meus irmãos, volta-se para casa logo ao término dos cultos, volta-se para os lares, voltam-se para os afazeres, como se nunca tivessem ouvido tais coisas. A pior rejeição que existe do ensino da palavra de Deus é a rejeição no coração. Não é a rejeição só na mente. Há coisas que estão nas nossas mentes, mas elas nunca descem para o coração. É aquelas que nunca atingem a nossa vida prática. As coisas que nunca descem para a nossa vida prática são as coisas que nunca chegaram ao nosso coração. Elas ficaram apenas na nossa mente, meus irmãos. Os falsos mestres, agora chegamos a um ponto-chave. Os falsos mestres se utilizam exatamente desta rejeição interna, oculta na vida de muitos membros de igreja e congregados. Os falsos mestres utilizam dessa rejeição interna. Eles sabem que isto é real. Eles sabem que é real rejeitar internamente a palavra de Deus no coração. Eles sabem que isso... Eles passaram por essa experiência. Eles passaram por todo um processo dessa experiência. Vejam novamente o versículo 1, meus irmãos, que nós analisamos no último domingo. No verso 1 diz:
introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ensinos que levam à apostasia, porque introduzir aqui, eles trouxeram junto de si isso, no original grego, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eles passaram por todo um processo de rejeição interna, até o ponto de que eles finalmente não dizem mais amém à obra de Cristo. Eles não dizem amém à obra do Evangelho da Graça. Os falsos mestres sabem como é isto. Talvez cada um de nós aqui não tenha pensado dessa forma, meus irmãos. Não é só a revelação bíblica capaz de fazer isso. Os falsos mestres já passaram por esse processo. Eles bem sabem como é alguém ter dúvidas, ter rejeição interna e nunca falar na igreja isso. Nunca confessar isto. Eles sabem disso. Os falsos mestres sabem, já passaram por isso, mas eles sorveram. A diferença entre uma pessoa que está passando por um processo de não firmar-se na igreja e os falsos mestres é que eles já sorveram a taça inteira da desobediência. Eles já sorveram. Não me surpreende muito o fato de que a heresia que ele estava ensinando aqui é que não haverá julgamento final na segunda carta de Pedro. Não me surpreende, vamos dizer assim. Por quê? Exatamente, meus irmãos, porque eles já passaram por esse nível de experiência. Eles não temem que haja um julgamento final. O apelo dos falsos mestres tem então esta base, tem então esse princípio. Onde é que está a razão de ser do ensino dos falsos mestres? A natureza humana decaída. Eles apostam no desejo humano de liberdade. Liberdade contra a luta, da luta contra o pecado, liberdade de se conformar à lei de Deus, liberdade de se conformar ao propósito de Deus, liberdade disto, destas coisas. Eu vou dar uma prova textual para os irmãos, dentro do próprio capítulo 2, vejam versos 18 e 19. Como nós veremos nas pregações mais seguintes, Pedro desenvolve isso. Aqui nós temos apenas o perfil, mas ele é fundamental. Vejam os versos 18 e 19, irmãos, do capítulo 2. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Uma pessoa que ainda está totalmente presa à sua corrupção, ele sabe como é isto, não sair mais do seu pecado, da sua rebelião contra Deus. E o que ele faz, meus irmãos? Aqui, vejam, eles alimentam os desejos carnais das pessoas. Eles enredam a pessoa no pecado, mesmo que, estando dentro de uma igreja, aquela pessoa parecia estar, de alguma forma, em algum momento, ela sairia, ela se firmaria na verdade, ela seria um crente com testemunho, por anos a fio de um testemunho fiel. Prometem liberdade, mas eles mesmos são pessoas que não são libertas, não foram libertas do poder do pecado. Os falsos profetas sabem. Eu quero que os irmãos saiam daqui com esse princípio. Eles sabem como alimentar a natureza pecaminosa. Assim como o Espírito Santo sabe como nos levar a matar, aniquilar as nossas concupiscências, eles sabem como alimentá-las, de tal maneira que pareça atraente. Então, meus irmãos, agora o verso 2, vejam, o verso 2 vai mostrar o resultado, há consequências. As consequências começam no tipo de testemunho que Deus condena. O verso 2 dirá: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O processo de escândalos começam com coisas que a igreja mesma começa a aceitar, mas quando, de repente, a própria unidade da igreja se torna afetada, e depois as pessoas que estão fora da própria igreja. Eu quero que os irmãos entendam bem aqui que o falso ensino
produz um desvio comportamental em pessoas que estavam dentro da igreja e estavam professando a Cristo. Elas não queriam deixar de professar a Cristo, mas ao mesmo tempo começaram a seguir essas práticas. E o que aconteceu, meus irmãos? Muitos ímpios passaram a blasfemar do nome de Deus, da glória de Cristo. Muitos ímpios passaram a difamar o nome de Deus, o Evangelho da graça. Mas nós não podemos entender isto de uma forma direta. Por isso, Pedro coloca a expressão caminho da verdade. Em outros momentos nesta carta, ele vai chamar caminho da retidão. Mas é o único lugar em todo o Novo Testamento que temos essa expressão caminho da verdade. Só está aqui na epístola de Pedro, segunda epístola. Porque caminho da verdade é uma expressão que une dois conceitos. Guardem bem isso. Unem dois conceitos em um só. Caminho da verdade une ao mesmo tempo a doutrina do Evangelho e o modo de viver com base nessa doutrina. Uma pessoa que está sendo moldada pela graça de Deus, que é um crente verdadeiro, o que acontece? A ideia que se tem dela, biblicamente, é uma pessoa que está sendo moldada pela graça, ela está caminhando pela verdade. Veja que é uma metáfora muito bonita, unindo dois conceitos, doutrina e prática. A doutrina do Evangelho e a prática do Evangelho. O que o Evangelho diz? Que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Cristo veio para destruir o pecado. Cristo veio para destruir um tipo de vida contrária a Deus. E as pessoas que professam isto e creem no Evangelho estão andando na verdade, estão se afastando desse modelo de vida. É aqui exatamente, meus irmãos, por causa de muitos crentes professos, mas que não estavam mais vivendo, que é impressionante que os ímpios comecem a blasfemar. Os ímpios comecem a ver que aquele que se diz cristão apenas professa algo, mas não está vivendo esse algo. Por causa de muitos crentes professos que passaram a seguir determinadas práticas, um ensino disseminado dentro das igrejas, o nome de Deus começa a ser blasfemado. Dentro da própria igreja. Muitas pessoas hoje saem de algumas igrejas porque elas veem uma vida horrível dentro da igreja. Elas veem um horrível testemunho dentro da igreja. A maneira como as pessoas falam, como elas vivem, como elas se comportam. Então, meus irmãos, quantas vezes nós não ouvimos e vemos estas coisas bem perto de nós? A igreja perdendo força no testemunho. Ela perdendo força no testemunho, porque muitas vezes se tornou uma aparência o cristianismo. Apenas uma aparência. E Pedro afirma neste verso que muitos seguirão e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Haverá blasfêmias, rejeição, deserção, escândalos dentro da própria igreja, depois fora da igreja. Mas vejam por favor o versículo 3, que nós ainda não chegamos ao todo, irmãos. Essa profundidade extraordinária aqui é só o Espírito Santo que pode dar para a mente dos salvos através do Evangelho e do ensino das epístolas. Nós não tocamos ainda em alguns pontos, como por exemplo o método. Qual o método e quais os motivos desse tipo de ensino, falso ensino? Essa análise não termina neste ponto. O que há por trás do falso ensino dentro de igrejas? Então Pedro agora ataca nos motivos e nos métodos. Então o verso 3 dirá: também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro afirma que por detrás de tudo isto não há algo como que uma sinceridade ou uma simples ignorância. Não. Por trás de tudo isso que opera nos falsos profetas e nos falsos mestres, há o que Pedro chamou aqui de pleonexia em grego. É uma palavra que aparece muito no Novo Testamento. Por que eu estou citando em grego?
Porque essa palavra, meus irmãos, ela é uma das únicas palavras no vocabulário grego, do grego clássico e do grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, é a única palavra que quanto mais você acrescenta sentido, parece que ela vai além desses sentidos. Pleonexia é um desejo incessante, insaciável, de obter algo de outra pessoa. A começar, neste caso, por riquezas. As práticas libertinas envolviam aqui, por exemplo, as obras, as permissões para viver de determinada forma dentro da igreja. Por exemplo, atos sexuais poderiam envolver isso, mas pleonexia vai além disso. Não é o desejo só de possuir a outra pessoa, é o desejo de possuir incansavelmente riquezas com aquela pessoa, através da vida daquela pessoa. Pedro usa o termo pleonexia. Pleonexia também significa, vejam, é um desejo excessivo, pleonexia, mas também pleonexia no Novo Testamento é um desejo por dinheiro, avareza. A palavra é tão forte, pleonexia, é um termo tão forte, que é um desejo que está operando naquele que foi dominado por tal desejo. Veja como é difícil de compreender a ação do desejo. Imaginem uma pessoa viciada em drogas, que ela já está num nível de completa dependência. Retire as drogas dela, ela vai fazer qualquer coisa para conseguir aquilo. É mais ou menos essa ideia aqui. Um homem voltado para o mal, para o falso ensino, igrejas voltadas para o falso ensino internamente, acompanhando o falso ensino, elas farão qualquer coisa para conseguir dinheiro. Qualquer coisa. Nem que seja explorar as pessoas, refletir os seus desejos nas pessoas, as suas ideias nas pessoas, o seu comportamento nas pessoas. Os desejos, pleonexia significa também apetites, apetite, desejo excessivo. Mais inclinações tornam as outras pessoas apenas objetos a serem explorados. Pleonexia aqui é como se não houvesse um Deus, um outro Deus, houvesse apenas esse desejo na própria pessoa, fomenta a vida dessa pessoa. Movidos por avareza, por pleonexia, farão comércio de vós. Eu tomei liberdade de ler alguns trechos de alguns livros do bispo, entre aspas, do líder da Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. É um grande exemplo disto, meus irmãos. Ele ensina que o Evangelho é a pessoa que deve se arrepender e crer no Evangelho. Todos acham, mas que maravilha. Mas quando você começa a entrar no ensino dele, o que está por trás? No ensino, eu estou extraindo aqui, meus irmãos, tá? Dos livros dele. Não estou dizendo que alguém falou, mas dos próprios livros do líder Edir Macedo. Ele ensina que o Evangelho é a chave para a libertação, mas essa chave para a libertação precisa de 3 coisas, senão você não será verdadeiramente livre. Não é só crer no Evangelho. Tá? Então, bênçãos financeiras, benefícios físicos e salvação eterna. Essas 3 coisas devem andar juntas. Então, o que Edir Macedo faz? Redefine o Evangelho. Ele diz, mesmo que você se converta ao Evangelho, ainda há um demônio escondido dentro de você. Esse diabo está dentro de você, esse demônio. E você vai ter que perseverar em fazer algumas coisas, e por isso é que um dos sinais de que você não tem fé é que você não é próspero, é que você vive doente, é que você pega doenças, é que você não consegue as coisas boas da vida. Ele redefine o conceito de salvação. Para alcançar essas coisas, vamos avançar? Para alcançar estas coisas, agora é preciso a prática de sacrifícios. Ele fala literalmente isso nos seus livros. Sacrifícios. Sacrifício aqui significa geralmente
ofertar. Oferte mais e mais. Comece ofertando as coisas que Deus mesmo lhe deu. Se Deus está lhe dando, é porque você está sendo liberto. E esse processo se torna indefinido, irmãos e meus amigos. Indefinido, irrestrito. A pessoa vai compartilhar. É nessa visão da IURD, da Universal, que as pessoas passam a compartilhar os seus bens com a religião. E elas passam a prosperar, e essa é uma prova de fé verdadeira. Tá? Então, o que há por detrás disso, meus irmãos? Este processo que Pedro falou de pleonexia, um desejo insaciável, que é a própria corrupção do coração do falso mestre. Ele deseja isso, ele cria isso. Isso não está na palavra de Deus. Não é um ensino sério das Escrituras. Mesmo a prosperidade não é assim que a Bíblia vê. Nem todos os grandes servos de Deus na Bíblia, os maiores servos de Deus na Bíblia, nem todos eram prósperos. Nem todos eram dessa forma. Muitos morreram com doenças, inclusive. Meus irmãos, os falsos mestres possuem um rol de ensino que tem por detrás de si um determinado motivo. Por exemplo, eles não podem pregar todo o conselho de Deus. Não é obstante que nós vemos os clichês do falso ensino. Eles têm muitos clichês. Tá? Muitos clichês, mas não tem doutrina. Eles não podem pegar todo o conselho de Deus, como o apóstolo Paulo ensinou no livro de Atos, nas cartas pastorais. Todo o conselho de Deus começa a tornar as nossas vidas dependentes somente do evangelho da graça e da obra de Deus por meio da verdade. Meus irmãos, então, o falso ensino é sempre uma nova característica aqui. O falso ensino é sempre superficial. É por isso que ele é superficial. Ele é superficial sempre em relação, vejam, e isso é muito sério, irmãos. O falso ensino é sempre superficial, principalmente em relação ao significado do pecado e do mal. Guardem bem isto, meus irmãos. O falso ensino é perigoso, porque ele retira a profundidade do que é mal e do que é pecaminoso. Então ele sempre vai ensinar sem substância. Os falsos ensinos falam sobre o pecado, irmãos? Falam ou não? Falam. Falam sobre o mal? Falam. Mas não falam de acordo com a Bíblia, na profundidade. Eles falam de acordo com o pensamento humano de alguém que criou esses conceitos. Vejam, então, para nós entendermos isto, que não tem substância, nós temos que continuar no aprofundamento daqui do ensino de Pedro. Vamos nos prender pelo significado das próprias palavras usadas por Pedro. Vejam o versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. É aqui que eu quero lhe mostrar. Seu ensino é sempre algo fabricado. Novamente aqui Pedro usa duas palavras combinadas. Eu peço para os irmãos guardarem bem esse ponto, né? Eu sei que os irmãos não têm conhecimento de grego, mas eu trago bem um suprassumo aqui. Pedro combina duas palavras em grego, que nas nossas traduções, infelizmente, dão essa ideia superficial, palavras fictícias, como se fosse uma fábula inventada, uma ficção, mas não é realmente essa a ideia do texto. O texto grego, eu trouxe a tradução literal do texto grego majoritário, e depois eu vou dar o sentido. Vejam, o texto grego majoritário dá-nos a ideia básica: palavras cheias de artifício. Se você tem uma Bíblia a Bíblia de Jerusalém, a versão da Bíblia de Jerusalém, que é excelente, com exatidão a Bíblia de Jerusalém traduz: por avareza procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objetos de negócios. A precisão está aqui na Bíblia de Jerusalém. Discursos fingidos. Não é fabricar fábulas, não é
coisas fáceis de rejeitar com a mente. Não é somente isto. Produzir um ensino que eles fingem que acreditam. Eles fingem que depositam a vida deles naquilo. Um discurso sem fundamento, porém é um discurso forjado, impressiona. Eles dizem que creem naquilo e eles dizem que está acontecendo com outras pessoas. Outras pessoas também creram e elas também foram abençoadas, como eles acreditam que eles são. Aquele falso mestre que saiu do meio da religião, ele aprendeu a negociar com a alma das pessoas. Ele não acredita em inferno, céu, a volta de Cristo, como nós vemos aqui, doutrinas clássicas, mas ele finge acreditar em coisas absurdas que ele mesmo criou para ganhar dinheiro com a vida das pessoas. Corretamente, o ensino dos falsos mestres não é real, é fingido, é uma ilusão, algo que foi criado por ele, porém ele finge acreditar nisto. E eu quero que os irmãos se apercebam de como isso leva muita gente atrás de si. Vocês já perceberam que ninguém vence um falso ensino no campo mesmo do falso ensino? Vocês já perceberam que ninguém vence um falso ensino no campo de afirmações absurdas do próprio falso ensino? Se você quiser debater com um falso mestre, se você quiser debater com uma pessoa que é conduzida pelo falso ensino dentro ou fora da igreja, não adianta você citar a teologia clássica da igreja, não adianta você citar exegese, interpretação, não, porque você está dentro de um âmbito criado, em que as pessoas são treinadas a retirarem qualquer senso de discriminação. Falsos mestres se riem de teólogos, né? Eu já li alguns escritos de alguns falsos mestres na história da igreja e também recente. Eles se riem de teólogos clássicos, se riem de Agostinho, de Tomás de Aquino. Eles desfazem de Lutero, Calvino, Zwinglio. Meus irmãos, qual é o motivo? Qual é o motivo disto? Eu vou dar um exemplo antes de tentar responder. O líder de movimento de células que afirma ter ouvido a voz divina, César Castellanos Domingues. Ele disse que recebeu essa revelação porque estava insatisfeito com o número de membros na sua igreja. Então ele saiu da igreja, viu um número, a igreja estava crescendo dele, estava, mas ele não. Então ele ouviu o Senhor lhe dizendo que o modelo que o Senhor deixou e que o cristianismo estava errado era um modelo de 12 pessoas. E que pequenos grupos deveriam ser formados além da igreja, que a reunião da igreja estava errada. E ele disse que Deus já falou com ele após ter saído da igreja, estar orando pela manhã. César Castellanos Domingues começou a dizer outras coisas. Começou a fazer hipnose regressiva nas pessoas que iam à igreja, ou nesses grupos de célula. Ele começou a ensinar que nós devemos nos livrar de tudo que a igreja ensinou em termos da forma dela, de pregação, de ensino. Ele começou a dizer, e eu vou usar palavras ipsis literis, do texto dele mesmo. Ele disse, é necessário inovar de forma radical, é necessário ser criativo com a igreja, o mundo é daqueles que inovam. Parem de ceder a contextos de igrejas que pararam no tempo. Ele disse isto no livro Sonha e Ganharás o Mundo, página 52. Sonhe. Você que é líder de igreja, sonhe e ganharás. Sonhe e ganharás o mundo. Mas ninguém pode combater o falso ensino. Vejam, dentro do próprio campo. Suas convicções são forjadas
não aceitam nada da lógica das Escrituras, afirmam convicções próprias. Não há um confronto com essas falsas convicções. Não há um confronto direto com essas falsas convicções. Não há repreensão, não há correção. E a maioria das pessoas vive dentro delas presas. Por que, então, não crer nos falsos mestres? Meus irmãos, vejam como Pedro encerra, então, esse perfil. Versículo 3, a parte final que nós não lemos. Por que não crer? A sua destruição, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro, voltem para o final do verso 1. Pedro retoma o argumento que ele iniciou no versículo 1. Vejam nas suas Bíblias, por favor. No final do versículo 1, o que diz ali? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Por que eu não devo seguir um falso ensino, mesmo que seja dentro da igreja? Por que eu não devo seguir um falso mestre, em qualquer âmbito? Meus irmãos, porque há todo um processo de juízo divino acompanhando a vida, a história daquela pessoa. E Pedro está dizendo no verso 1, ninguém é culpado além dessa própria pessoa. Ninguém além dela mesma. Vejam o que diz o verso 1, trazendo sobre si, vejam nas suas Bíblias, trazendo sobre si mesmo, ele traz sobre si um mal que não foi corrigido nele. Traz as consequências. Pedro então nos instrui com duas metáforas, o complemento desse raciocínio do final do versículo 1. E Pedro precisa terminar assim, meus irmãos, e depois aumentar e explicar e expandir esse ensino. Por quê? Porque eles sempre parecem pessoas prósperas, não é verdade? Há líderes e pastores desviados que parecem as pessoas mais prósperas, mas eles condenam a si mesmos. Estão condenando a si mesmos. E não obstante tudo que aparece, né, o falso ensino, onde coloca a mão dá certo, não obstante isto, meus irmãos, a enorme fama, os canais de televisão, as divisões nas igrejas, o apóstolo Pedro precisou de duas metáforas para mostrar como esse juízo está acompanhando esse tipo de personagem. Primeiro ele diz, vejam, verso 3, o juízo divino não está ocioso. O juízo será repentino. Ele tirou essa ideia no verso 1 era repentino, porque Pedro está pensando aqui em termos escatológicos. Eles dizem que não haverá o dia do Senhor, mas o dia do Senhor, quando vier, será tão repentino, e eles serão totalmente definidos por um julgamento quanto ao que praticaram contra a igreja e contra a palavra de Deus. Deus está entregando esses homens, está entregando os seus próprios corações. Deus está entregando num processo longo, meus irmãos. Veja o que diz o verso: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro está dizendo, já está acontecendo o juízo, já está um processo ocorrendo. Já há um processo correndo no caso deles. Eu vou dar um outro princípio bíblico. Gálatas capítulo 1, verso 8, irmãos. Eu poderia citar de cor, mas eu vou pedir para os irmãos acompanharem junto comigo em suas Bíblias a leitura. Pode ser que a sua versão tenha alguma modificação. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aquela pessoa se coloca sob a condição de ser maldita diante de Deus, maldita diante do seu juízo, desde o momento que ela faz isso até o momento da eternidade. Há todo um processo de juízo sobre ela, meus irmãos. Pedro está ensinando pelo Espírito Santo que esse processo está em curso. É uma coisa que parece mentira aos nossos olhos quando vimos esses líderes tão prósperos, tão ricos, o que motiva outras pessoas a seguirem os seus maus exemplos, o seu abandono das igrejas, as suas influências, os seus programas de rádio, televisão. Mas Pedro ensina pelo Espírito Santo. Vejam que é um curso de ação. Eu vou usar uma outra pessoa que estava dentro da igreja de Cristo. Cristo era o pastor desta igreja no sentido direto, e havia um curso de ação com ela. Judas, quando o Senhor Jesus, em João capítulo 17, verso 12, afirma que ele é o filho da perdição. Naquela altura do seu ministério, antes que Judas o traísse no sentido de vendê-lo, Jesus, na oração sacerdotal, diz que ele é o filho da perdição. Significa que os planos de Deus não serão frustrados. Da missão de Cristo, a missão de Cristo não foi pega de surpresa. Não foi uma surpresa o fato de Judas ter surgido. Havia um juízo, desde o Antigo Testamento, àqueles que se manifestavam contra o propósito de Deus, assim como no Novo Testamento e assim na igreja. Quero que os irmãos entendam, esse juízo não está estático. Então tome cuidado com o seu coração quando você vir a prosperidade de uma igreja, de um líder, de uma seita que está fugindo, abandonando a verdade. Tome cuidado com isso. Vamos ver a outra metáfora. A segunda metáfora completa a ideia. O juízo não está cochilando. Eu queria terminar com esse ponto. É um veredito judicial. Deus determinou que eles serão destruídos e que eles seguirão seus próprios caminhos na destruição. Mas aqui, cochilando, significa que esse juízo de Deus está atento. Ele não apenas ele está trabalhando, ele não é algo ocioso, mas ele também não está dormitando, ele não está fechando de vez em quando seus olhos. Tá? Nunca diga, será que Deus não está vendo? É um erro, já ouvi alguns crentes dizendo, pastor, será que Deus não está vendo esse homem pregar esse ensino falso? A minha resposta é, irmãos, Deus está vendo inclusive pessoas dentro da igreja. O juízo de Deus está inclusive dentro da própria igreja, quanto mais na vida desse homem. Então nunca diga isso, porque todos que seguem o falso ensino, meus irmãos, estão dentro disso. Então por que não seguir o falso mestre? Porque uma pessoa está se colocando sob esta condição. Está se colocando sob esta condição. Não é universal.com, é universal.com maldição.br. Tem a maldição, não esqueçam, não tem só a aparente prosperidade do falso ensino, tem a maldição divina, meus irmãos. Vamos às 3 lições para nós encerrarmos, irmãos. Primeira lição: nada é mais pernicioso do que os efeitos de um falso ensino em nossas mentes e corações. Nada é mais pernicioso, irmãos. Não apenas a sua noção de realidade alterada, distorcida, mas o temor de Deus é alterado, a dependência de Cristo, a preparação para a eternidade. Vejam como pessoas envolvidas com falso ensino, vejam como elas não pensam na eternidade. Elas acabam voltando seu pensamento para a terra, para o mundo, para o que há no mundo. Então, como é perigoso isto, meus irmãos? Falsos mestres trazem consigo, como nós vimos, junto de si, doutrinas destruidoras. E esses efeitos do falso ensino nem sempre podem ser sanados imediatamente, irmãos.
nem sempre podem ser restauradas imediatamente. Não há recursos humanos. Se uma pessoa tiver um problema com isto, não adianta ela procurar um psicólogo por causa de falso ensino. As pessoas que se deixam envolver com falso ensino tornam-se extremamente resistentes ao evangelho da redenção. Elas às vezes se tornam resistentes dentro da igreja. Ouvindo pregações, elas começam a resistir a Deus de forma intensa nos seus corações, dizendo: não é bem assim, não é dessa forma. Eu não quero dizer com isto, de que torna mais resistente, não quero dizer com isto que há pessoas mais perto de Deus e há pessoas mais longe de Deus. Não, eu creio na doutrina da corrupção total, como os irmãos creem. Eu espero, Mas eu não quero dizer com isto que há pessoas mais perto de Deus e mais distantes. Não, mas que há diferenças em pessoas que estão ouvindo o evangelho. Elas estão ouvindo. Elas estão ouvindo a sã doutrina. Elas estão professando a sã doutrina. Mas elas de repente começam a não acreditar, não crer mais naquele princípio. Meus irmãos, a fim de que nós sejamos despertados pelos alertas deste apóstolo, é muito bom para nós que nós vejamos como se dão esses alertas. O mal nasce dentro da igreja, começa a tentar assumir o lugar da autêntica doutrina. É um processo sutil. Quando eu falei aqui todo o tempo, meus irmãos, à luz do verdadeiro ensino, quando eu falei que este é um processo sutil, eu não quis dizer que há só falsos mestres hoje conhecidos, mas que o falso ensino, como diz o apóstolo, começa dentro da igreja, dentro de gerações de cristãos dentro da igreja. É um processo de degradação, irmãos, que vai ruindo a igreja com o decorrer do tempo. É sutil, vem de cima para baixo. Vocês já viram que havia igrejas que nós íamos visitar, procurávamos ouvir pregações, que elas tinham bases sólidas, pregadores fiéis. Mas vocês veem que hoje elas não conseguem denunciar o pecado. Elas não conseguem denunciar o pecado. Muitas igrejas não conseguem fazer afirmações vigorosas de que o homem está em pecado, de que aquelas coisas que estão sendo cometidas é pecado, de que as pessoas estão continuamente afundando na lama. Muitas igrejas, por que elas não estão fazendo mais essa afirmação? Há igrejas, e se eu tomar a acepção da palavra igreja por denominação, ou se tomará essa concepção de denominação igreja local, há denominações e igrejas que estão preocupados com a manutenção apenas, a adaptação ao meio. Perderam a mensagem, perderam a sã doutrina, para se tornarem mais agradáveis. Fazendo assim, se tornaram grupos de crentes, denominações e igrejas locais prostitutas. Prostituição, isso cultual é chamado no Antigo Testamento, prostituição doutrinária também é. Sempre que isto acontece, quer queiramos, quer não, quando se abandona a sã doutrina, o ensino, a centralidade da pregação, vem uma nuvem negra sobre a igreja, e essa nuvem facilmente destrói as famílias e impede que as pessoas ouçam o evangelho e a sociedade entre em caos. Sempre que acontece isso, quer queiramos, quer não, quando se tira a pregação, se tira o ensino, se tira a doutrina, vejam, quando pregadores começam a não pregar mais a verdade a tempo e fora de tempo, estão preocupados em serem aceitos. Quando pastores perdem a fidelidade, quando pais perdem os seus ofícios à luz das Escrituras, cônjuges perdem seus ofícios à luz das Escrituras, quando os nossos jovens começam a perder a piedade na qual foram instruídos na igreja, começam a perder a piedade, começam a não querer mais ouvir, mas só ir à igreja e ouvir algumas coisas, para depois esquecer rapidamente. Quando isso começa a acontecer,
as trevas começam a cobrir a igreja, cobrir os lares, e o mundo entra em caos. Não há sal no saleiro, não há crentes verdadeiros, não há mensagem a ser pregada. É o abandono da sã doutrina que leva ao caos, irmãos. Veja o perigo do falso ensino surgir dentro da igreja. Segunda lição: o falso ensino produz mau testemunho naqueles que afirmam pertencer ao Evangelho da Graça. É impressionante, porque o mundo que precisa do Evangelho da Graça, quando ele ouve pessoas dizendo que crê no Evangelho da Graça, mas não vivem conforme, o mundo passa a blasfemar do seu principal inimigo, que é Deus, que é Cristo. Meus irmãos, não se deixem moldar. Diga aos irmãos que são membros aqui da igreja, não se deixem moldar por aquilo que todo mundo hoje afirma com tanta ênfase. Não se deixe moldar por tolerância religiosa. Geralmente tolerância religiosa esta expressão significa que você vai aceitar pensamentos diferentes dos seus, você vai aceitar expressões dos seus, diferentes dos seus, da sua convicção, que a sua convicção não é a única, que existe um pluralismo religioso e comportamental também que outras pessoas fazem. Nós não podemos julgá-las, nós não podemos dizer nada sobre elas, porém, à medida que nós aceitamos isso, nosso comportamento também muda. Algumas pessoas que até mudam de igreja, porque a igreja tal não deixa fazer isto, mas a outra deixa. Muda o comportamento e as pessoas, todavia, não escapa, irmãos. A palavra de Deus é correta. As pessoas vão começar a blasfemar de Deus por esse comportamento. Veja como é perigoso, sutil e terrível. O perigo é sutil e terrível, aliás, no campo da religião. Pessoas blasfemam de Deus quando outras pessoas que fizeram grandes afirmações um dia, agora não vivem mais o que dizem. Perderam o cuidado com a santidade, o temor de Deus. Vamos à terceira e última lição, irmãos. Não esqueçamos que quando o erro é disseminado e aparentemente faz sucesso, que o juízo de Deus está operando conjuntamente sobre todos os que se perderão eternamente. Não esqueçamos. Esse é um fator de discernimento que tanto enfatizei hoje para os irmãos aqui. Não esqueça que onde há sucesso com falso ensino, não acha isso bonito. Onde há sucesso, qualquer igreja, qualquer ministério, que o pastor está abrindo um pouco, a igreja está abrindo um pouco, lembre-se que o juízo de Deus está operando conjuntamente com todos os que se perderão eternamente. Como o ensino de Pedro aqui mostra, né? O que a geração dos nossos dias pensaria sobre esse ensino de Pedro? Eu pergunto para os irmãos. O que acharia? Como é que o ensino de Pedro confrontaria a nossa geração? Uma geração onde os ídolos, as pessoas mais admiradas, as pessoas que estão mais em alta na mídia, no rádio, na televisão, na internet, nos likes do Facebook, as pessoas que são mais prósperas, têm mais influência política, pessoas em que políticos vão pedir o apoio, são falsos mestres. A personalidade do ano foi o falso mestre e tal. Onde está a raiz de todo esse sucesso? Não está na verdade, irmãos. A raiz de todo esse sucesso não está na verdade. O falso ensino, o sucesso do falso ensino é de onde quer que ele se mostre, meus irmãos, ele é acompanhado do juízo de Deus. O juízo de Deus está condenando. Igrejas realmente sérias e bíblicas nunca deveriam invejar isso, o sucesso. Porque esse sucesso tem a condenação eterna, que não está ociosa, nem está dormindo. Deus está irado. Meus irmãos, Deus está irado com religiosos, quem quer que seja a sua posição, desde líderes da nossa denominação, nas igrejas em geral, em qualquer lugar. Deus está irado com líderes religiosos
Qualquer que seja, Deus está irado com crentes professos dentro das nossas igrejas, quem quer que seja, que estão perdendo o cuidado com a sã doutrina. Deus está irado com eles. E rapidamente estão seguindo práticas que desagradam o Senhor, forjando novas aberturas. Mas, ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que seja além deste, deve ser o quê? Considerado como? Anátema, não ídolo. Não ídolo. Por que este ensino então está vindo para nós, pastor, nesta manhã? Abra lá em Judas, versículo 3. Vem logo após a segunda epístola de Pedro. Desculpe. Vem logo após as cartas de João. Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu pergunto aos irmãos esta manhã: vocês estão dentro da mesma fé preciosa do Novo Testamento? Sejam cuidadosos, sejam muito cuidadosos. Batalhem pela fé preciosa que afirmaram receber. Essas pessoas também que se desviaram, afirmavam que tinham a fé preciosa, mas elas não batalharam por ela. Batalhem. Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã, pelo ensino do apóstolo Pedro, que anteriormente, no capítulo 1, afirmou tanto a necessidade de firmeza, de firmar-se nas verdades que haviam sido ensinadas. Que o Senhor nos guarde, irmãos, nos preserve na sã doutrina. Que o nosso firme fundamento esteja na palavra de Cristo, na sua soberania, na obediência, submissão a Ele. Que o Senhor nos torne conscienciosos, escrupulosos nesta manhã. Saia da escola dominical e do culto da manhã hoje como um crente escrupuloso, consciencioso com a verdade que está sendo ensinada, pregada e também deve ser vivida. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos colocar-nos em pé. Vamos orar ao Senhor.